Imagina isso, você está em casa, domingo, 4 da tarde, você nem tá pensando em trabalho, só descansando, talvez você esteja vendo televisão, ou lá no sofá. De repente, seu celular vibra e notificação. Você desbloqueia a tela e tá lá, R$50 a mais na sua conta, sem você ter feito nenhuma hora extra, sem você ter vendido nada, sem você ter movido um único dedo naquele dia. Apenas o seu dinheiro trabalhando para você. Foi isso que aconteceu com o Caio. Em pleno domingo, R$281 caíram na conta de investimento dele. Só que ele não é o único. O Thiago, por exemplo, não só recebeu dividendos, como recebeu em dólar. Hoje, milhares de pessoas têm recebido essas notificações todas as semanas. Algumas ainda não têm muito dinheiro investido. Outras estão começando do zero e não têm muito conhecimento de mercado. E outras não possuem tempo disponível para aprender. Mas todas elas têm duas coisas em comum. A primeira é que todas estão conseguindo receber uma renda passiva dos seus investimentos. E a segunda é que elas estão conseguindo, através de uma estratégia que, além de ser criada por profissionais, é simples, prática e que comprovadamente traz resultados. Uma estratégia que você literalmente pode copiar e colar. Em 30 minutos você vai conseguir transformar o seu dinheiro em uma verdadeira máquina de geração de renda, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar. Sem perder noites tentando entender e analisar qual investimento comprar e qual vender. E sem você precisar depender de vídeos aleatórios no YouTube com dicas soltas e muitas das vezes desatualizadas. Agora, eu quero te mostrar como essa estratégia funciona e como ela pode, em um mês, trazer resultados visíveis na sua conta. Eu vou te dar uma oportunidade para que você possa colocá-la em prática com a minha ajuda. Então vamos lá. Antes de te mostrar o passo a passo da estratégia, tem uma coisa que você precisa entender. Gerar renda com investimentos é um processo. E o maior erro que a maioria das pessoas comete é achar que dá para investir hoje e viver de renda no mês seguinte. Até dá para você começar a receber alguns reais nos primeiros meses, como você viu o Caio recebendo ali. Mas se você tentar viver de renda logo no início, você vai travar o crescimento do seu patrimônio, da sua carteira, antes mesmo dela decolar. É como você querer colher o fruto no dia seguinte, depois de ter plantado a semente. Então, na verdade, os grandes investidores, aqueles que realmente enriquecem e geram rendas enormes no futuro, eles observam os dividendos como geradores de novos aportes. O Luiz Barsi, por exemplo, um dos maiores investidores pessoas físicas da Bolsa Brasileira, ele sempre repete isso. O dividendo é o melhor aporte que existe. E ele não fala isso à toa. Um estudo da B3, que é a Bolsa do Brasil, mostrou que mais da metade do retorno histórico das ações no nosso país veio dos dividendos reinvestidos, reaplicados. Olha, por exemplo, o caso das ações da Petrobras, a Petro 4. Do dia 27 de junho de 2020 até o dia 27 de junho de 2025, 5 aninhos, as ações tiveram um retorno de 49,70% aproximadamente. Agora, se você tivesse investido nas ações de Petro 4 e tivesse reinvestido todos os dividendos recebidos nesse período, você teria chegado em 27 de junho, não com esse 49% de retorno, mas sim com um retorno de 424%. Ou seja, teria multiplicado o patrimônio investido por 5. Outro exemplo são as ações da Taesa. No mesmo período, a Taesa, que é a TAE11, deu um retorno de 22,55% para os seus acionistas. Agora, para quem reinvestiu todos os dividendos do período, o retorno foi de 106%, ou seja, mais do que dobrou o patrimônio investido. E se você acha que isso é só no Brasil, você está errado, tá? No mercado americano, os estudos mostram que mais de 85% do retorno acumulado desde 1960 no S&P 500, que é o principal índice de ações deles, veio exclusivamente do reinvestimento dos dividendos. É por isso que o primeiro passo da nossa estratégia é gerar dividendos mensais, mas com foco no reinvestimento. Mas sabe o que é o mais legal? Mesmo que você comece pequeno, mesmo que você não consiga investir todos os meses, só o reinvestimento já é suficiente para manter essa máquina girando. Vamos supor que você invista hoje R$1.000 em um ativo que gere retornos mensais, que a gente vai chamar aqui de dividendos, a uma taxa de mais ou menos 12% ao ano. No primeiro mês, o que você vai receber? R$10. É isso, R$10. Ou talvez até menos, tá? Dependendo do investimento que a gente esteja falando. Parece pouquinho, né? Mas olha o que acontece quando você reinveste essa grana mês a mês. No terceiro mês, o dividendo já vai subir para R$10,20. No sexto mês, R$10,51. Com um ano, você já está recebendo mais de R$11 por mês. No final de 2 anos, você já acumulou mais de R$269 só de dividendos reinvestidos. Então, todos esses R$269, eles foram obtidos sem que você precisasse aplicar nenhum centavo a mais daqueles R$1.000 iniciais. É esse tipo de efeito que pode acontecer rapidamente com seus investimentos. Para você ter uma ideia, foi isso que aconteceu com o Cristiano. Ele começou a seguir a nossa estratégia e em menos de um ano transformou R$10,58 de dividendos mensais em R$101,13. Agora, para que você consiga atingir esse tipo de resultado, lógico, não basta só você reinvestir. É preciso escolher bem os investimentos que vão fazer parte da sua carteira. E aí que está o segundo erro mais comum de quem tenta viver de renda. Montar uma carteira baseada só em dividendos altos, sem pensar no crescimento do patrimônio. E aí muita gente se frustra, porque uma coisa é você receber dividendos todos os meses. Outra coisa muito diferente é manter o seu patrimônio crescendo junto com o
seus dividendos. E em 2024 isso ficou muito claro. Foi um ano difícil para quem investiu só com foco em dividendos. A taxa de juros ficou alta, a economia veio desacelerando, os ativos de risco eles sofreram. O Ibovespa, por exemplo, acumulou 10% de prejuízo, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, menos 5,89. Mas teve muito fundo imobiliário por aí que caiu 20, 30 e até 40% nesse mesmo período. Teve fundo imobiliário caindo 20, 30%, mesmo pagando dividendos todos os meses. Então imagina você, que um fundo que custava R$100 por cota, ele paga R$10 ao final de um ano em dividendos. Dá um dividend yield, né, de 10%. Só que o valor da cota do fundo saiu de 100 e foi para R$70. Os dividendos continuam em R$10. O novo dividend yield, 14,29%. Parece bom, né? Parece que o investimento melhorou para quem quer viver de renda. Mas talvez essa queda não seja só por conta do momento, e sim pelos fundamentos desse fundo imobiliário. E mesmo que agora o dividend yield tenha ficado maior, se a perspectiva for de ainda mais queda na cota do fundo imobiliário, mesmo que você ganhe renda, no final você vai perder dinheiro e vai achar que está ganhando por conta da renda mensal. É por isso que a estratégia utilizada pelos investidores profissionais para gerar renda parte de um princípio básico. É necessário você montar uma carteira equilibrada, diversificada de forma estratégica, com ativos que geram renda com consistência, preservam seu patrimônio em ciclos ruins e ainda assim mantêm um potencial de valorização no longo prazo. É essa estratégia que eu vou te mostrar agora, que você pode copiar e colar, e que é a mesma que nós da Finclass ensinamos aos nossos assinantes. Para que você tenha uma ideia, essa estratégia é aplicada na nossa carteira de renda. Com quase 5 anos de existência, ela tem se mostrado extremamente eficiente. Desde que ela foi criada em 26 de outubro de 2020, ela já entregou um retorno de 39,29%. Enquanto isso, o IFIX ficou em 22,74% e o Ibovespa 35,32%. E isso sem contar os dividendos mensais pagos durante todo esse período. Essa carteira, por exemplo, que mudou completamente os resultados da Viviane, que finalmente encontrou os resultados que ela buscava tanto em uma carteira de renda. Também é o caso do Edésio, que tem visto o patrimônio dele crescer a cada dia e sendo tudo convertido em dividendos. Para que essa carteira funcione, você precisa estruturar o seu dinheiro em 4 fatias. A fatia dos fundos imobiliários, a fatia das ações boas pagadoras de dividendos, a fatia das dívidas corporativas e, lógico, a fatia dos títulos públicos. E eu vou te explicar a lógica por trás de cada uma delas, tá? A primeira são os fundos imobiliários. Você precisa destinar 40% do seu dinheiro para eles. Eles são como o motor da sua máquina de renda. Isso porque eles distribuem praticamente todo o lucro que eles geram mensalmente direto na sua conta. Na prática, existem 3 tipos principais de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo são aqueles que investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e imóveis comerciais. Esses imóveis, eles são alugados e o aluguel recebido, ele é distribuído para os cotistas todos os meses. Temos os fundos de papel, e aqui o fundo não compra imóveis, mas sim títulos de dívida imobiliária, como os CRIs e as LCIs. O investidor empresta dinheiro para incorporadoras e empresas do setor e recebe juros todos os meses por isso. Esses caras tendem a ter um dividendo mais alto, principalmente em períodos de Selic alto, porque os juros desses títulos são atrelados ao CDI ou ao IPCA mais um spread. E temos também os fundos de fundos, ou conhecidos como FOFs. Esses caras investem em outros fundos imobiliários. Ou seja, você está comprando uma carteira já pronta, montada e gerida por um gestor de investimentos profissional. Aqui é necessário que você traga o equilíbrio entre esses fundos aqui, pois não existe um que é melhor que o outro, mas sim uma melhor forma de unir todos eles para que você consiga ter uma boa geração de retorno sem abrir mão da diversificação. E a forma como eu acredito que você vai ter melhores resultados é justamente dessa daqui. Nessa fatia de fundos imobiliários, você vai ter 60% em fundos de tijolo. A gente vai quebrar para o setor. 18% vai ser em fundo de shopping, 17% logística, 16% de escritório, 9% em renda urbana e você vai ter 30% dessa grande fundos imobiliários em fundos de papel. E você vai deixar 10% de tudo que está ali em fundo imobiliário para os fundos de fundos. Nem sempre você vai precisar seguir exatamente essa composição, mas essa é uma excelente forma de começar nesse momento. Agora, essa parte que eu acabei de falar são apenas os fundos imobiliários. A gente agora vai falar das ações. Se você quer uma máquina de renda que funcione por muitos e muitos anos, você não pode deixar as ações de fora da sua carteira. Aqui a gente segue com uma alocação estrutural de 30% em ações. Mas presta atenção, a gente não está falando de qualquer ação. O erro mais comum de quem investe para viver de renda é escolher as ações só porque elas estão pagando dividendos agora. O problema é essas empresas muitas vezes pagam dividendos altos porque elas estão desvalorizadas ou, no pior dos casos, enfrentando dificuldades. E o que vai acontecer? Você recebe uma boa renda, mas perde mais ainda com a queda no preço dessa ação. É como você encher um balde que está furado. A água entra por um lugar, mas sai por um outro, e aí o balde nunca enche. Por isso, na nossa carteira da Finclass, a escolha das ações ela segue um filtro muito rigoroso. A gente analisa dividendos bons e constantes, potencial de valorização ao longo do tempo e empresas resilientes, com baixo risco e fundamentos bem sólidos. A gente não define uma setorização fixa, porque
que aqui o foco não é o setor, e sim a qualidade da empresa. A empresa tem lucro recorrente? Tem histórico de pagamento de dividendos? Está com um preço atrativo e boas perspectivas de crescimento? Se sim, para todas essas perguntas, ela entra na nossa carteira. Se temos não, para alguma delas, fica de fora, mesmo que ela esteja na moda do mercado ou com dividend yield chamativo. E essa estratégia funciona. Um dos melhores exemplos disso foi a Sanepar. Desde que a gente colocou na carteira, só a valorização foi de 34,96%. Mas quem segurou ela na carteira e reinvestiu os dividendos desse período teve um retorno total de 42,51%. Ou seja, dividendo na conta, patrimônio crescendo e o risco controlado. Esse é o verdadeiro papel das ações bem escolhidas. Ajudar na sua renda agora e fazer o seu dinheiro valer mais no futuro. E é esse tipo de ação que você precisa investir. Agora, talvez você esteja com a cabeça fritando. Não sabe muito bem como é que você vai fazer isso. Se é o seu caso, fica tranquilo. A gente vai continuar, vai anotando tudo, porque no final eu vou te dar uma alternativa que você vai conseguir ainda hoje começar a montar essa carteira. Agora vamos para a próxima fatia da sua carteira, a parte de dívida corporativa. Esse é o terceiro pilar da nossa máquina de renda e talvez o mais subestimado por quem está começando. Quando a galera pensa em viver de renda, logo lembra de ações e fundos imobiliários, mas esquecem de um ponto fundamental. Renda sem estabilidade não é renda, é adrenalina. É por isso que a dívida corporativa tem um papel essencial nessa estratégia. Aqui você investe em ativos, onde empresta dinheiro para empresas e recebe juros em troca. Na prática, você vira credor, um emprestador, como se fosse um banco. A grande diferença? Agora é você quem recebe os juros direto na sua conta. Isso traz duas vantagens principais para sua carteira. A primeira é a redução de risco e volatilidade. O IFIX e o Ibovespa, por exemplo, costumam caminhar próximos em ciclos de mercado. Ou seja, se você só tem ações e fundos imobiliários, pode ver tudo isso cair junto no momento de crise. É aqui que a dívida corporativa entra como um amortecedor. Ela ajuda a melhorar a relação risco e retorno da sua carteira quando você escolhe os investimentos corretos. Enquanto os ativos mais voláteis oscilam, essa parte aqui, segura a estabilidade da sua renda. É o tipo de construção que separa um amador de um investidor profissional. A segunda vantagem dessa fatia é o pagamento de dividendos com isenção. Hoje na carteira da Finclass, a gente deu um peso bastante relevante para um ativo pouco explorado pelo investidor comum, mas que tem entregado resultados excelentes: os fundos listados de infraestrutura. São fundos negociados na bolsa que eles compram as chamadas debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura, que são títulos emitidos por grandes empresas do setor. E por que eles são tão interessantes? Porque alguns fundos específicos têm carteiras muito diversificadas de crédito e eles são excelentes gestores. Esses fundos estão se padronizando para pagamentos mensais de dividendo e ainda contam com algo muito interessante: não pagam imposto nem sobre os dividendos e nem sobre a valorização da cota. Ou seja, você recebe uma renda previsível, estável e, o melhor, livre de imposto. Mais uma vez, o único cuidado é escolher bem qual desses fundos você vai investir. E para ajudar ainda mais na relação risco-retorno, ainda faltam 15%. 15% da fatia de títulos públicos. Muita gente ignora essa parte achando que é coisa de investidor conservador. Nem vou olhar. Mas a verdade é que esses ativos são essenciais para equilibrar o risco e retorno da sua carteira. Aqui a gente não está falando de comprar qualquer tesouro direto e muito menos de carregar até o vencimento, achando que é a renda fixa para aposentadoria. A estratégia é você selecionar corretamente títulos públicos com pagamento de juro semestral. Assim você tem mais uma fonte recorrente de renda caindo na sua conta 2 vezes ao ano. Mesmo que seja uma renda menor que a dos fundos imobiliários ou ações, ela é constante, segura e ajuda a suavizar o fluxo de recebimentos. E tem mais. Historicamente no Brasil, nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, a classe de renda fixa foi a que mais entregou resultado para todos os investidores. Ou seja, não dá para a gente deixar de fora, mesmo que uma carteira de renda, uma das classes mais vencedoras das últimas décadas. Então, com esses 4 blocos juntos, fundos imobiliários, ações, dívida corporativa e títulos públicos, você tem a estrutura completa para transformar os seus investimentos numa verdadeira máquina de geração de renda. Uma máquina que entrega renda constante todos os meses, potencial de valorização do seu patrimônio, proteção contra ciclos negativos do mercado e crescimento, mesmo com aportes pequenos. Como eu te falei, é essa a estrutura da carteira de renda da Finclass. E com 5 anos já, desde que a gente criou essa carteira, eu posso te falar com convicção, tá? Se você seguir essa estratégia, você vai ter uma renda mensal crescente e consistente. Foi o que aconteceu com o Claudeni, que assinou a Finclass no início de 2025 e apenas alguns meses depois já está recebendo R$ 380,17 em proventos. Também é o caso do José, que graças à
Finclass recebeu finalmente o seu primeiro dividendo, que apesar de pequeno, é o início de uma grande bola de neve. E é o caso também do Igor, que a partir do momento que ele assinou a Finclass, conseguiu aumentar o valor dos dividendos que recebe todos os meses. E o mesmo pode acontecer com você. Agora tem uma coisa importante que você precisa entender. A única diferença entre todos esses casos de sucesso que eu te mostrei até aqui e você que está assistindo esse vídeo agora, não está no quanto cada um tinha para investir, ou no tempo de mercado que eles tinham quando começaram. A diferença está em uma única escolha. Eles decidiram construir suas carteiras com a ajuda da Finclass. Eles não só conheceram nossa estratégia, eles tiveram acesso à nossa plataforma, tiveram acesso à carteira de renda da Finclass, receberam a alocação completa e o mais importante, receberam o nome dos ativos certos, escolhido por analistas profissionais com base em análises profundas e atualizadas. Eles não ficaram perdidos, não caíram em armadilhas e não precisaram passar noites comprando ativos ou caçando aquelas dicas em vídeos aleatórios soltos na internet. Eles seguiram o passo a passo exato, executaram a estratégia com segurança e colheram os resultados. E se você não fizer nada? Infelizmente é o que a maioria faz. E quando percebe, passaram 10 anos estagnadas, vendo a inflação corroer todo o poder de compra, o dinheiro que elas demoraram anos para juntar. É por isso que se você realmente quer construir uma máquina de renda com seus investimentos, se você quer garantir que vai montar uma carteira diversificada, equilibrada e rentável e que vai funcionar de verdade, mesmo que você tenha pouco para começar, você tem dois caminhos diferentes para seguir. O primeiro caminho é fechar esse vídeo agora, pegar tudo que eu te ensinei sobre alocação e estrutura da carteira e tenta fazer por conta própria. Pode dar certo? Até pode, mas é verdade que esse não é o caminho mais fácil. É solitário, é cheio de dúvidas, ruídos e lotado de armadilhas. Você vai precisar dedicar horas todos os meses para analisar os ativos, acompanhar resultado e balancear a carteira. E mesmo assim, talvez ainda tome várias decisões ruins por falta de experiência ou excesso de informação. E tem um dado que mostra muito bem isso, tá? Os estudos mostram que o investidor demora cerca de 5 anos até que consiga gerar retornos acima do mercado com as suas próprias decisões de investimento. Ou seja, você até pode seguir sozinho, mas vai gastar tempo, energia e provavelmente vai perder muito dinheiro no caminho até pegar a experiência. E aí, quem sabe, você vai conseguir realmente ter bons retornos consistentes. Agora você pode escolher o segundo caminho. O caminho que o Caio, a Viviane, o Cristiano, o Josué, o Claudeni, o Igor e milhares de outros investidores já escolheram. O caminho de fazer tudo isso com a Finclass. Com a Finclass, você tem acesso imediato à carteira de renda. Uma carteira completa, onde você terá não apenas a alocação, como eu acabei de te mostrar, mas também vai ter os nossos analistas profissionais te dizendo exatamente quais ativos escolher para montar a sua carteira de renda. E o melhor, de acordo e personalizado com o seu nível de patrimônio atual. Só para você ter uma ideia do que significa ter acesso a ela na prática. Hoje a carteira de renda da Finclass está com um dividend yield de mais ou menos 10,13% nos últimos 12 meses. Sabe o que isso significa na prática? Se você estiver investindo R$100 mil agora, um valor que muitas pessoas alcançam com esforço ao longo dos anos, você pode esperar uma renda anual próxima de mais ou menos R$10.130. Isso dá mais de R$840 por mês só com o dinheiro que você já tem hoje. Para você visualizar melhor. Com 100 mil parados, renda de zero. Com 100 mil na poupança, renda de R$500 por mês, com sorte. Com 100 mil na carteira Finclass, renda de R$840 por mês. Agora deixa eu te colocar para pensar. Imagina quanto você teria que trabalhar para ganhar esses mesmos R$840 por mês fazendo um tipo de trabalho, um bico por fora. Você teria que dar 8 aulas particulares de R$100 por mês, ou fazer 84 entregas por aplicativo a R$10 por entrega, ou trabalhar 21 horas por mês num extra que te pague R$40 a hora. Tudo isso para você ganhar o que o seu dinheiro já poderia estar te entregando hoje, enquanto você passa tempo com a família, estuda ou simplesmente vive sua vida. E o melhor, se você simplesmente investir esses 840 todos os meses, sem colocar nenhum centavo a mais, em 10 anos o seu patrimônio dobra. Ou seja, os 100 mil viram 200 mil, só com reinvestimento. E sua renda mensal salta de 840 para mais de R$1.600 por mês. Agora pensa comigo, quanto tempo você demorou para juntar o patrimônio que você tem hoje? Talvez você tenha começado a trabalhar com 18 anos e hoje tem 30. Foram 12 anos de esforço suado para construir esse patrimônio que você tem. Agora, a alternativa que você está vendo hoje pode gerar esse mesmo resultado em 10 anos, sem que você precise vender tempo, sem vender esforço, sem abrir mão da sua vida. Você percebe o quão poderoso é transformar o seu dinheiro em uma máquina de geração de renda? E não para por aí. Além de ter acesso imediato à nossa carteira de renda e todas as recomendações práticas de onde investir, você também recebe acesso a mais de 70 cursos completos, com aulas práticas, organizadas por trilhas que vão te ajudar a entender de verdade os investimentos da sua carteira. A ideia aqui não é te deixar refém das recomendações. Muito pelo contrário. A gente quer que, além de saber onde investir, você saiba por que está investindo. Queremos que você entenda o porquê de cada passo e invista com segurança no que você está fazendo. Por isso, temos cursos como Tesouro Direto e Renda Fixa na prática, fundos imobiliários de tijolo e de papel, análise de ações, marcação a mercado de títulos
títulos públicos, como analisar ativos de crédito privado, investimentos no exterior e proteção de patrimônio e muito mais. Tudo direto ao ponto, sem enrolação, com professores que têm experiência real de mercado, para que você possa aprender com quem sabe aplicar, mesmo que você esteja começando do zero. E se mesmo assim você ficar com dúvida ou precisar ter um acompanhamento mais próximo, você ainda vai ter acesso a lives diárias comigo e com os outros analistas da Finclass, onde a gente te mostra o que está acontecendo no mercado, onde a gente te mostra os ajustes na carteira e as decisões que realmente importam para manter sua renda firme, mesmo em cenários muito complicados. Assim como você vai ter acesso a relatórios que vão detalhar o que está acontecendo no mercado e vão te trazer uma visão completa sobre tudo o que você precisa saber. E por fim, você vai ter acesso à nossa comunidade de investidores, um lugar onde você pode trocar experiências, tirar dúvidas, aprender com quem já está no caminho. E principalmente, você vai ver que você não está sozinho. Agora, eu preciso te perguntar, o quanto você acredita que uma solução que aumente drasticamente o seu patrimônio e te ajude a conquistar uma renda mensal com investimentos vale R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000? No mercado, uma solução parecida com a Finclass, com conteúdo nesse nível de qualidade, orientação prática e carteiras recomendadas por analistas profissionais, não sai por menos de R$3.000 por ano. Essa casa de análise, por exemplo, cobra R$5.622,30 por uma carteira de investimentos muito bem estruturada. Já essa outra aqui cobra R$3.468. Não muito tempo atrás, a gente também cobrava um preço nessa faixa, mas esse não vai ser o tipo de preço que você vai pagar. Por mais que a nossa carteira hoje valha preços exatamente como esse daqui, a gente quer te dar algo acessível, que permita com que o maior número de pessoas possam aproveitar o momento para construir uma boa carteira de investimentos. A Finclass, inclusive, nasceu em 2021 com esse DNA. A gente nasceu numa época em que as pessoas pagavam no mínimo R$2.000 por cursos de investimento. E juntamos os melhores cursos do mercado por uma fração desse valor. E hoje é exatamente isso que eu quero te propor. Se você clicar no botão abaixo ou escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela, você vai poder ter acesso imediato à Finclass e, lógico, à carteira de renda, junto com tudo que eu vou te falar. 70 cursos de finanças e investimentos, outra carteira recomendada focada apenas em valorização, crescimento de patrimônio, uma comunidade onde você pode tirar todas as suas dúvidas e interagir com outros investidores, um aplicativo próprio que você pode baixar no seu celular e que vai facilitar a sua experiência, e tudo isso com 30% de desconto em cima do preço atual da Finclass, o que significa que você vai investir apenas 12 vezes de R$55,93. Ou, se você quiser, R$671 à vista. Acredita em mim, esse preço é o melhor custo-benefício do mercado. Depoimentos como o do Alessandro, que disse que os ganhos dele já pagaram o investimento na plataforma em algumas vezes, como o do João, que disse que valeu cada real investido, e como o do meu xará, o Guilherme Loureiro, que disse que graças ao que aprendeu na plataforma e no nosso canal do YouTube, ele chegou finalmente ao primeiro milhão. Esses depoimentos mostram que isso é verdade, não é apenas papo de vendedor, não. Para que você tenha uma ideia melhor de tudo isso, eu vou te mostrar na prática como a nossa plataforma funciona. Então a primeira coisa que eu vou te mostrar na nossa plataforma é como é fácil você encontrar e montar sua carteira de renda, tá? Aqui em cima, no menu inicial, você vai clicar em carteira. Quando você clicar aqui em carteira, a gente vai te direcionar para algumas perguntinhas. As perguntinhas vão estar mais ou menos nesse modelo aqui, ó. Bom, que carteira você quer? Você tem duas opções, a carteira de valorização ou a carteira de renda. No caso, a gente quer uma carteira de renda, tá? Para criar essa máquina de geração de renda. Poxa, Gui, eu não tenho R$1 milhão, infelizmente, para começar a investir. Mas eu tenho, R$20.000, tá certo? O que vocês da Finclass me recomendam? Vai colocar aqui, você quer uma carteira de renda, você tem R$20.000 para investir agora, vai salvar e atualizar, e a gente vai te mostrar exatamente quais são os ativos em poucos segundos que você deve comprar, tá? Aqui tá a distribuição, ó, que a gente comentou, e mais para baixo, todos os ativos recomendados para você montar sua carteira de renda hoje. Se você estiver vendo depois das 18 horas, logo amanhã, quando o mercado abrir, tá? Então tem aqui dívida corporativa, fundos imobiliários, títulos públicos e todas as ações que você precisa ter na sua carteira agora para criar essa máquina de geração de renda. O legal é que todos os meses a gente divulga um relatório de performance e resultado das carteiras, tudo de maneira muito transparente, para que você, se quiser olhar no detalhe, entenda o que está acontecendo com todos os ativos. Se a gente for aqui, ó, e olhar no último relatório de performance, né, que a gente tem divulgado até que eu esteja gravando esse vídeo aqui, nós conseguimos olhar a tabela do dividend yield da carteira de renda. E aí, ó, a gente consegue mostrar exatamente o que eu te falei, 10,13% nos últimos 12 meses. E, inclusive, com maio, o mês mais recente aqui da divulgação do relatório, com o maior dividend yield desde o início da carteira, 1,31% em um mês. Lógico que isso não deve continuar a médio e longo prazo, mas o que isso nos mostra? Que é uma excelente oportunidade para você que está montando a sua carteira de renda agora. Pô, quero ver o que eu tenho de aulas aqui, aulas voltadas, né,
né, para ativos e uma carteira geradora de renda. Você vai ter 2 finclasses completas sobre fundos imobiliários. Uma só sobre fundo imobiliário de papel, com o Ricardo Figueiredo, nosso analista de fundo imobiliário, e outra só de fundo imobiliário de tijolo. 2 finclasses extremamente completas, tá? Porque eu quero entender um pouco mais de títulos públicos. Olha que bom, porque eu gravei também um guia do Tesouro Direto. Você vai conseguir entender tudo sobre os diferentes tipos de renda fixa, inclusive aquelas que vão estar na sua carteira de renda. E se você tem um perfil de investimentos mais arrojado, temos inclusive aulas sobre renda passiva com criptoativos, olha. E tá aqui, destacado, uma aula com Paulo Camargo. Olha que interessante. Clicando aqui em comunidade, você pode acessar a nossa comunidade, assistir as nossas lives, tirar todas as suas dúvidas com nós analistas, com os outros moderadores que estão lá, com outros assinantes. Então, uma plataforma extremamente completa para você montar sua carteira de investimentos, se manter atualizado, tirar suas dúvidas, e aí nunca mais você vai precisar assistir um vídeo do YouTube solto, largado e não seguir investindo com uma estratégia, beleza? Agora que você viu a nossa plataforma, eu tenho certeza que você já entendeu que a Finclass não é só mais um curso ou só mais um produto qualquer por aí, e sim algo que te dá todo o caminho e todo o suporte que você precisa para fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Todos os meses, centenas de pessoas fazem postagens na nossa comunidade com o termo Pingou, falando dos dividendos ou de qualquer outro provento que caiu na sua conta. Alguns até mesmo em dólar, hein? Essas histórias são reais e ainda hoje você pode viver exatamente isso. Eu tenho tanta confiança nisso daqui que eu tô te oferecendo que eu ainda te dou uma outra condição. 7 dias de test drive. Dessa forma, você vai, entra, testa a plataforma, vê a carteira de renda, vê tudo que você quer, tudo que a gente tem para oferecer. E se você sentir ou perceber que não é para você, basta você mandar um e-mail pra gente pedindo cancelamento e a gente te devolve 100% do seu dinheiro. Agora, só falta você. A próxima notificação de Pingou pode ser a sua. Clica no botão aqui embaixo, entra para a Finclass e transforme o seu patrimônio numa fonte real de liberdade financeira. Você já viu a estratégia, viu os resultados e viu tudo que está te esperando dentro da Finclass. A única coisa que te separa de transformar os seus investimentos em uma máquina de geração de renda é a sua decisão. Clicando no botão abaixo ou escaneando o QR Code que está na sua tela, você garante a melhor decisão e o melhor preço possível, para que já no mês que vem os primeiros dividendos comecem a cair na sua conta. Espero te ver na Finclass quando você fizer a sua primeira postagem de Pingou, mostrando para as pessoas e para você mesmo que você é mais um do seleto grupo de pessoas que decidiu fazer do seu dinheiro uma máquina de renda.